Eu convido você a ficar até o final desse vídeo porque a mensagem é poderosa. No vídeo de hoje você vai ver as dificuldades que já existiam para se guardar a lei de Deus e a devolução dos dízimos e as ofertas. O pastor Eberton Batista fala do surgimento do profeta João Batista e do defunto que foi jogado na sepultura do profeta Eliseu e foi ressuscitado após tocar nos ossos do profeta. Presta bastante atenção e fica até o final. Diz, lembrai-vos da lei de Moisés. Qual é o mandamento que começa, lembra-te? O quarto mandamento. Queridos, nos dias de Malaquias, havia grande problema na observância do sábado, na fidelidade nos dízimos, nas ofertas, e no seio da família. A família estava sendo destruída. Perceba que é um contexto muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Infidelidade crescente, famílias sendo destruídas por um movimento que o Apocalipse apresenta como a besta do abismo, e Daniel no capítulo 10 e 11 vai apresentar como o rei do sul. Um movimento que está lançando as bases da família, do casamento por terra. Por outro lado, nós temos um movimento do rei do norte, um movimento do capítulo 13 de Apocalipse que está pisando na lei de Deus e aparentemente está prosperando. Malaquias está lidando com esse contexto e nós também vivemos nessa realidade. Tanto a família quanto o sábado, duas instituições edênicas, criadas antes do pecado para ser uma bênção, têm sido alvos do ataque ferrenho de Satanás. Mas é interessante que você precisa entender, é que Deus profetiza o surgimento de Elias, que vai preparar o caminho, e esse preparar o caminho, irmãos, é preparar um povo para a volta de Jesus, um povo para receber Jesus quando ele viesse pela primeira vez, e um povo preparado para recebê-lo quando ele aparecer nas nuvens do céu, na sua segunda volta a esta terra. Agora então nós saímos de Malaquias, e você pode folhear a sua Bíblia até o livro de Mateus. De Malaquias até Mateus, nós temos um período chamado intertestamentário. São 400 anos em que Deus não dá uma revelação especial por meio dos profetas. E no capítulo 3 então de Mateus, nós lemos assim a partir do verso 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Para um pouquinho, 400 anos depois, João Batista aparece pregando no deserto da Judeia. E era deserto aqui, irmãos, não só porque era uma região árida, mas é porque João Batista era um dos únicos que estava dando o sonido certo na trombeta. Em meio a tantos movimentos religiosos dentro do judaísmo, João Batista era aquele que se levantou para apresentar a verdade conforme é na palavra de Deus. E Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que quando João Batista abre a boca e começa a pregar no deserto, Satanás entra em desespero. Quando João Batista começa a proclamar arrependimento, a chegada do reino, para que as pessoas se entregassem plenamente ao Senhor Deus, Satanás e o seu reino se preocupam, porque agora a salvação alcança ou alcançaria níveis fora do comum.
Queridos, quando um servo de Deus se levanta e abre a boca para pregar a mensagem, dar o sonido certo na trombeta de Deus, o reino das trevas entra em desespero, porque eles sabem que vão perder súditos e mais súditos para o reino de Deus. Amém? João Batista estava só, proclamando a verdade, preparando o caminho, e Mateus faz o link da profecia de Malaquias e de Isaías com João Batista. Mateus diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando um rei, um imperador, ia fazer as suas longas jornadas naqueles dias, normalmente ele enviava à sua frente um engenheiro de estradas. Essa pessoa ia com uma equipe aplanando, ajustando o caminho para que a comitiva real e do imperador passasse. Eles tiravam as pedras, tampavam os buracos. E é interessante que João, ele vem como o cumprimento da profecia, aquele que vai preparar o caminho para que o rei possa passar. João vem para tirar as pedras, João vem para tampar os buracos, para endireitar, aplanar. João vem para preparar um povo para aceitar o Messias, quando ele surgir, quando ele aparecer. O verso 4 é interessante, lê comigo, diz assim: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Eu não vou entrar hoje no tema da alimentação, quem sabe em outro momento, mas eu quero falar sobre as vestes de João. Quem no Antigo Testamento se vestia com roupas semelhantes às de João? Quem? É só você lembrar do livro de 2 Reis, no capítulo 1. O rei Acasias sofreu um acidente e ficou muito machucado, e ele chama os seus servos e diz assim: olha, vai lá em Ecrom e consulta Baal-Zebub, o deus de Ecrom, para saber se eu vou ser curado ou não. E os mensageiros de Acasias então seguem a caminho de Ecrom, e quando eles estão caminhando ali, Deus manda alguém para interceptá-los, e um homem aparece na frente deles e diz: opa, para, vocês não vão passar daqui. Deus mandou uma mensagem para que vocês levem para o rei de vocês. Diga para o rei que ele vai morrer, porque existe Deus em Israel. Ele não precisava consultar um Deus pagão. E aqueles mensageiros voltaram rápido até o palácio do rei, e quando chegaram ali, Acasias olhou para eles: e aí, consultou Deus Baal-Zebub de Ecrom? Vou ficar curado ou não? E os mensageiros responderam: não, Senhor, não conseguimos chegar até Ecrom e consultar Baal-Zebub. Um homem nos interceptou pelo caminho e não deixou que seguíssemos viagem, e parecia ser um profeta. E o rei então perguntou para eles: ok, como este homem estava vestido? E eles responderam: bem, ele estava vestido com roupas de pelos de camelo e usava um cinto de couro. E o rei Acasias deu um pulo e disse: é Elias, o tesbita, é Elias. João Batista, séculos depois, usava as mesmas vestes, ou vestes com material muito semelhante ao que Elias usou quando esteve por aqui. João agora é o cumprimento, é o Elias profético que vem para preparar um povo para a volta de Jesus. Diz o verso 9, depois de um milagre, o Jordão ser aberto, eles passarem no leito seco. O verso 9 diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti.
Então Elias olha para Eliseu e diz: Eliseu, tá bom, você não vai me deixar? Então tudo bem, me diz aí, o que você quer que eu te faça? Imagina você na posição de Eliseu, um profeta. Sabe que o profeta, quando ele falava, era a boca de Deus falando. Elias certa vez disse: cai fogo, e fogo desceu do céu. Então imagina o profeta dizer para você: olha, escolhe o que você quiser, pede o que você quiser, que eu vou lhe dar. Eliseu então vai pedir, e diz o verso: disse Eliseu: peço-te que me toques por herança. Para um pouquinho. Quem era Eliseu? De onde tinha vindo Eliseu? Eliseu, ele era filho de uma família muito rica. O pai de Eliseu era um afortunado. Lembra-se que Israel estava 3 anos e meio com seca. O rei Acabe não tinha água e alimento para manter os seus animais. Mas o pai de Eliseu, Safate, tinha os animais fortes e trabalhando com a terra. Eliseu estava na 12ª junta quando Elias passou ali, lançou a capa sobre ele e o chamou para o ministério, para acompanhá-lo, para ser o seu auxiliar. Eliseu, ele tinha perspectivas grandiosas com a herança da sua família. Mas quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu abriu mão de tudo. Ele abriu mão da fazenda do seu pai, das riquezas que o pai e que a herança familiar poderia proporcionar para ele. E tudo isto, sabe para quê? Para lavar os pés do profeta, para preparar a cama do profeta, para caminhar no sol ou no frio ao lado do profeta. Eliseu é um exemplo tremendo de humildade. E esta é a grande virtude de um verdadeiro servo ou serva de Deus, uma pessoa humilde. E interessante que ninguém a não ser Jesus fez mais milagres do que Eliseu. Até depois de morto, jogaram um defunto na sepultura de Eliseu, e quando ele encosta no cadáver de Eliseu, ele ressuscita. Não que os ossos de Eliseu ou ossos de pessoas que serviram a Deus sejam relicários, que tenham poder sobrenatural, não. É porque Deus honra a sepultura do justo. Guarda isto. Eliseu foi um grande servo, um homem de Deus. Quando os meus gêmeos nasceram, nós pensamos: que nome nós vamos colocar neles? E aí eu já tenho João, pensamos Pedro e Tiago. Mas diz: poxa, meu sonho era colocar o nome Elias e Eliseu. E conversei com a minha esposa e negociamos: mas Eliseu é um nome de velho, vai colocar numa criança o nome de Eliseu? Por fim nós acabamos colocando Pedro Elias e Tiago Eliseu. Você sabe o que significa Elias? Elias significa Yahweh é o Senhor. Eliseu significa Yahweh é salvação. O Deus criador dos céus e da terra é salvação. E esses profetas são uma inspiração para a minha vida e o meu ministério. Qual era o poder e o espírito de Elias que estava sobre João Batista? Elias fala com Eliseu e Eliseu: peço-te por herança. O que Eliseu pede? Porção dobrada do teu espírito. É claro que o Espírito Santo não pode ser doado em porções. Mas o que Eliseu está dizendo aqui é o seguinte: Elias, eu quero um poder tão grande como o teu, de Deus, para fazer mais do que você fez,
para servir mais, para ser uma bênção maior para a humanidade do que você foi quando viveu aqui. E Eliseu recebeu. Eliseu foi o grande profeta, o maior operador de milagres entre os profetas. E qual era então o espírito e o poder de Elias? Era o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo é que ungia os profetas, o Espírito Santo que ungiu João Batista. O Espírito Santo é o poder que João teve para cumprir cabalmente o seu ministério. O link da pregação completa está aqui na descrição do vídeo, caso você queira acompanhar a mensagem na íntegra. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o teu gostei no vídeo, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.